Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 4 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa semana nós vamos aprofundar um pouquinho a respeito do Pero Vaz de Caminha. Pero é uma variação do nome Pedro, foi escrivão oficial da expedição que trouxe Pedro Álvares Cabral e sua armada às terras brasileiras, ou seja, era ele que tinha a função de relatar tudo o que acontecia durante a viagem. Pero Vaz iniciou os relatos que hoje chamamos de literatura de informação, escrevendo a carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, ou Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta foi considerada como a certidão de nascimento do Brasil, porque foi o primeiro registro escrito sobre o nosso país. A carta é um precioso relato do encontro dos portugueses com a terra e com os indígenas que aqui já habitavam. Pero Vaz registrou detalhes do que viu, falando sobre os aspectos da terra e o seu potencial econômico, além de narrar a paisagem exuberante que o deslumbrava. Algo que chama muita atenção de Pero Vaz e que é registrado na carta é o choque e o fascínio que a nudez dos primitivos habitantes das terras brasileiras lhe causaram. Pero Vaz de Caminha contou tudo o que viu, desde quando avistaram indícios de terra em 22 de abril de 1500 até o envio da carta para Portugal em 1º de maio de 1500. Pedro Álvares Cabral encarregou Gaspar de Lemos de retornar a Portugal e entregar a carta ao rei. O objetivo de Pero Vaz era deixar o rei de Portugal, Dom Manuel I, a par de tudo o que acontecia na expedição histórica. Alguns meses depois de deixar a nova terra, a esquadra de Cabral ancorou em Calicut, na Índia. Lá, eles sofreram um ataque dos muçulmanos, em que cerca de 30 portugueses morreram, entre eles Pero Vaz de Caminha, que morreu em 15 de dezembro de 1500. A carta de Pero Vaz de Caminha é rica em detalhes, constituindo-se por uma diversidade de adjetivos. Além disso, ela se faz essencialmente descritiva e expositiva, já que retrata aquilo que o autor via. Outro ponto importante da carta, que tem 14 páginas manuscritas, é a variedade linguística utilizada. Imagine uma carta escrita por um português há 521 anos. Com certeza existem palavras que não entendemos, as quais são difíceis até de procurar o significado. Isso, porém, não nos impede de entender o texto completo. Então, gente, se alguém tiver interesse de acessar a carta na íntegra, vocês procurem no site, Acervo Digital, Livros Eletrônicos, Carta, PDF. E lá vocês acharão a carta na íntegra. E aqui, gente, nós temos as questões. Ficou até meio apagado, mas eu acho que vai dar para ler. Então, aqui nós temos um trecho, dessa carta, que diz o seguinte: de ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chão e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém a terra em si é muito bons ares, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Então, gente, quando eles ancoraram aqui no Brasil, que eles viram aquele tanto de gente nua andando pela praia, bronzeados, atraentes e tal, eles ficaram muito admirados. E houve um choque cultural, porque os portugueses sempre muito vestidos, enquanto os índios estavam nus. Os portugueses com a sua cultura, com a sua língua, e os índios com a cultura deles, com as línguas deles, Então houve aí um choque cultural. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza ou reforça o seguinte objetivo:
qual seria o objetivo, então, dele mandar essa carta para o Dom Manuel? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos? Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa? Transmitir conhecimento dos índios sobre o potencial econômico existente? Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar superioridade europeia? Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho? Então, vocês vão voltar ao trecho para ver, né, qual era o grande objetivo, né, do Pero Vaz de Caminha. Bom, aqui nós vamos ter a número 2. Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quem é que foi encarregado de entregar a carta ao rei? Foi o Pero Vaz de Caminha? Ele voltou para Portugal? Foi o Cristóvão Colombo, aquele que descobriu a América? Foi o Gaspar de Lemos? Foi o Mendes de Sá ou foi o Bartolomeu Bueno da Silva? Então, vocês analisem aqui as alternativas para poder responder. Número 3. E então estiraram-se de costas na alcatifa a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos, e naquilo ainda não me convence que são como aves ou alimárias montesinas. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a vossa língua e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali com todos nós fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos sentaram, e depois de acabada a missa, quando nós sentados atendimos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E aqui no finalzinho nós temos: o melhor fruto que se pode tirar desta terra me parece ser salvar esta gente, e nada deve ser a principal semente que Vossa Alteza, e essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar nesta terra. Então, a respeito desse trecho, nós temos as questões. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação à carta de Pero Vaz de Caminha e ao contexto de expansão ultramarina portuguesa. Na carta, é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas. Será, gente? Porque contrariava princípios da instituição sobre as explorações do mundo. No relato do autor, há referência aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. Fica evidente pela descrição do autor o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. Então aqui vocês vão mensurar essas afirmativas como falsas, como verdadeiras ou como falsas.
Bem, pessoal, essas foram as questões dessa semana. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. E vou deixando aqui um pensamento para vocês. Mesmo quando seu dia está difícil, mantenha a calma e não perca o ânimo para viver intensamente. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.